Que diz assim a palavra do Senhor: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. E chamaram um cego e disse: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Louvado seja Deus. Pode se assentar, glorificando ao nome de Jesus. Nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida na Bíblia Sagrada. A história que nós acabamos de ler fala a respeito de alguém que está passando por um momento de decepção, alguém que está passando por um momento de dificuldade, alguém que está passando por um período de atribulação em sua vida. Observamos que os evangelhos escritos pelos apóstolos não deixa nenhum detalhe como Marcos, embora o evangelho de Marcos seja escrito por ele mesmo. A igreja primitiva, ela vai concordar que ele próprio escreveu este livro. Marcos, ele era um associado do apóstolo São Pedro e evidentemente o seu filho espiritual. Observe que de Pedro, Marcos, ele vai receber algumas informações e vai agora guardar essas informações em forma escrita, para que todos tivessem agora que ver que Jesus Cristo de Nazaré, quando chama, ele cumpre. Quando ele promete, ele cumpre. Observe que é geralmente aceito que Marcos, ele é o próprio João Marcos do Novo Testamento. Mas quem era a mãe de Marcos? A mãe de Marcos era uma cristã rica, proeminente da igreja de Jerusalém. E a mãe de Marcos, olhando e percebendo que a igreja não tinha mais adoração, a igreja já não louvava mais, a igreja já não prestava mais um culto, a igreja já não tinha mais uma santificação, porque o templo na época foi desconstruído. A mãe de Marcos, olhando e entendendo que o nome de Jesus não sendo glorificado, que o nome de Jesus não sendo adorado, a história ela vai nos dizer, a história ela vai nos contar que a mãe de Marcos agora, ela vai ceder a sua casa para que os cultos da época fosse feito dentro da sua residência. Marcos agora, ele vai se ajuntar a Paulo e a Barnabé em sua primeira viagem missionária. Mas entendo, os senhores, preste bastante atenção às senhoras, porque na segunda viagem de Paulo, ele não vai convidar Marcos para que tivesse com ele. Mas por que pregador? Porque Paulo agora, ele vai escolher um cientista, ele vai escolher um teólogo, ele vai escolher um doutor, porque a primeira viagem que ele faz com um pastor, e pastor não servia para estar do lado dele. Mas a minha Bíblia Sagrada diz, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 8, que já quando Paulo estava preso em Roma e passando pelos últimos momentos da sua vida, a história ela vai nos contar que Paulo agora, ele vai convidar Marcos
para que tivesse com ele. Eu já venho aqui como profeta de Deus para dizer para você, meu amigo, para dizer para você, minha amiga, você que foi menosprezada, você que foi menosprezado, você que ninguém deu nada, você que alguém humilhou, Jesus está dizendo: está chegando o tempo, está chegando a hora de aqueles que te abandonou ter que voltar atrás e reconhecer, rapaz, que você é verdadeiro, que você é uma verdadeira mulher e homem de Deus. Se tem alguém aqui que foi chamado, escolhido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para fazer a diferença, então manda um glória bem gostoso para... Embora o Evangelho de Marcos seja escrito para os romanos, Mateus, ele vai escrever para os seus irmãos judeus. Por que ele escreve para os seus irmãos judeus? E por que Marcos ele vai escrever para os romanos? Porque Marcos, ele estava escrevendo como um pastor para aqueles que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Marcos, ele vai escrever como um pastor, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 8, que o apóstolo São Paulo, servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai escrever dizendo: eu dou graças a Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acerca de cada um de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Mas pregador, por que você está falando isso? Porque quando Marcos esteve na primeira viagem missionária, Marcos ele plantou no coração dos romanos como é ser um verdadeiro cristão no meio da prova, como é ser um verdadeiro cristão no meio da luta, como é ser um verdadeiro cristão no meio da perseguição. Marcos ele vai agora escrever para o povo de Roma, mostrando que eles têm que adorar Jesus, não só no momento de escassez, mas também no momento da dificuldade. Marcos ele está escrevendo para o povo de Roma dizendo: ei, vocês têm que aprender a servir a Jesus, não só no momento de bonança, mas também no momento de escassez. Vocês têm que aprender a adorar Jesus Cristo, não só no momento de abundância, mas também no momento da dificuldade. Observe que o livro de Marcos é o único, porque enfatiza as ações de Jesus mais do que os seus ensinamentos. É movido de forma simples de um episódio de Jesus para o outro. Observe que no capítulo de número 1 do livro de Marcos, ele vai dando início à sua carta, dizendo que um homem por nome de João, ele veio preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já no capítulo 2 do livro de Marcos, a Bíblia diz que Jesus está dentro de casa. A casa estava cheia, mas tem alguém do lado de fora que estava precisando de receber uma cura. Alguém que estava do lado de fora estava precisando de receber um milagre, mas este alguém estava precisando de alguém que o conduzisse para dentro do recinto. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizendo que quando agora esses 4 homens eles vão entrar dentro da casa de Jesus, não pode, porque a casa está cheia. E a minha Bíblia Sagrada diz que aqueles 4
o homem. Ele vai abrir a casa de Jesus. Ele vai abrir o telhado e vai conduzir o paralítico no meio. Não. Eu vou repetir isso aqui para ver se você pega. Se a bênção hoje ela não entrar pela porta da tua casa, vai ter que entrar pelo meio. Ainda que Amanda Calá feia, eu estou aqui profetizando na tua vida, rapaz. Ai, você não vai perder de adorar nessa noite, não. Por que, pregador? Porque eu vou repetir. Se a bênção do Senhor, se a libertação não entrar pela porta agora da tua casa, vai ter que entrar pelo teto. Ai, andará feia. Se a bênção do Senhor não entrar pela porta, vai ter que entrar pelo telhado. Se teu filho que está em casa não se libertar, porque não vai entrar pela porta, vai entrar pelo telhado. Como assim, pregador? Ele está dormindo a porta fechada, mas Jesus está dizendo: ai, Jesus está dizendo: hoje tem vitória, hoje tem bênção, vai entrar pelo telhado. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer no capítulo número 3, que Jesus Cristo de Nazaré, ele entrando na sinagoga para trazer uma ministração. A Bíblia diz que quando Jesus entra e ele está ministrando, tem alguém que está lá no fundo da igreja, tem alguém que está no fundo do recinto, e esse alguém está precisando também de uma cura, está precisando de uma libertação, porque todos os dias que tinha culto, ele estava lá na escola dominical, ele estava lá na escola dos obreiros, ele estava lá no culto, ele estava lá nos ensinamentos dos dias de sábado, ele estava lá. Só que Jesus Cristo não estava no ensinamento, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo de Nazaré, ele entrando dentro da sinagoga no dia de sábado, aquele que estava no fundo, Jesus, ele chamou para o meio. Cantará feia. Jesus, ele chama para o meio, e aquele a mão mirrada, a Bíblia Sagrada diz que a mão na hora ficou sã. Pregador, o que é que você quer dizer com isso? Jesus está dizendo: eu estou te chamando para o meio. Candá feia. Mas pregador, o que é que eu estou precisando? É de porta aberta. A mão está mirrada. Jesus está dizendo: é no meio. Eu estou te chamando para o meio. Ai, no capítulo de número 4 do livro de Marcos, a Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré, ele vai narrar a parábola do semeador. Mas no capítulo de número 5, a Bíblia diz que alguém que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha amigo, não tinha colega, não tinha vizinho, havia perdido todo mundo. Por quê? Porque uma legião de demônio havia entrado no corpo dele. É aí agora que todos se afastaram. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele vai cruzar o mar da Galileia, e chegando até o recinto, ele vai trazer a cura e a libertação para o homem. O homem chegando no meio dos fariseus, o homem chegando no meio dos hipócritas, ele vai dizer: eu fui curado. E ele diz: quem foi que te curou? Foi Jesus o Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que mandará feia. Todos ficaram indignados. Por quê? Porque recebeu a cura, porque recebeu a libertação. A Bíblia diz no capítulo 6 que Jesus, ele vai entrar dentro da sua terra natal, ele vai pregar, vai trazer uma mensagem poderosa. Só que ele não vai ter honra dentro da sua pátria. No capítulo de número 7, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, ele vai exortar os escribas e fariseus, porque estava guardando uma doutrina falsa
de que só podia comer com as mãos limpas. Aí Jesus diz: mas vocês são uma raça de hipócritas, vocês estão vivendo de aparência. A adoração sincera tem que ser da alma. Existem pessoas que vêm aqui hoje que adoram em espírito e adoram em verdade. A Bíblia diz no capítulo de número 8 que Jesus Cristo de Nazaré, ele vai estar pregando e ele vai caminhando. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega no meio do deserto, algum dos discípulos chega e diz: mestre, ei, não tem nada para esse povo comer, o que é que vai acontecer lá no meio do deserto? Ele diz: vai todo mundo morrer aqui no meio do deserto. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus diz: o que é que tem aí? Ele tem 7 pães, e o que é que tem mais? Eu tenho alguns peixinhos. Jesus disse: estou aqui no meio do deserto, ainda tem milagre. Eu não sei se tu está passando no meio do deserto, mas Jesus está dizendo: ainda tem milagre na tua vida, rapaz. Que não secanderécia. Jesus está dizendo: ainda tem milagre no meio. A Bíblia diz no capítulo 9 sobre a transfiguração de Jesus. Mas quando lemos o capítulo de número 10, a Bíblia diz que Marcos agora ele vai dar início à história de um homem por nome de Bartimeu, que está sentado na beira do caminho de Jericó. Entenda, os senhores, preste bastante atenção, as senhoras. Por quê? Porque dentro da geografia de Israel, Jericó é uma cidade centralizada, é uma cidade bastante conhecida. Por que bastante conhecida? Porque para o Império Romano é uma cidade bastante protegida, porque é muito visitada. Os mercadores entram, mercadores saem, visitante entra, visitante sai. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo de Nazaré está passando no caminho, e não na beira do caminho, mas Bartimeu, ele está sentado na beira do caminho. Vereador entra dentro de Jericó, tem que ver Bartimeu na beira do caminho. Profeta vai para Jerusalém, tem que ver Bartimeu na beira do caminho. Sacerdotes entram dentro de Jericó, tem que ver Bartimeu na beira do caminho. Se profetas entram em Jerusalém, tem que ver Bartimeu na beira do caminho. Quem vai para Jericó, tem que ver Bartimeu na beira do caminho. Quem vai para dentro de Jerusalém, é necessário ver Bartimeu na beira do caminho. Só que me chama a atenção é que Jesus Cristo de Nazaré, ele não chamou o homem para ficar na beira do caminho. Jesus, ele não escolheu o homem para estar na beira do caminho. Jesus não deu foi o homem para terminar na beira. Eu vou repetir até você dar glória. Jesus, ele não escolheu você para ficar na beira do caminho. Ele não te deu um casamento para ser parado na beira do caminho. Ele não te entregou projetos para terminar na beira do caminho. Ele não te entregou talentos para terminar na beira do caminho. Ele não te deu sonhos para acabar na beira do caminho. Ele não te deu unção para terminar na beira do caminho. Jesus está passando no caminho. Amanda, remende-se, candará. Ai, o homem fica na beira do caminho até enquanto Jesus não passa. Ai, a Bíblia diz que Jesus está indo para dentro de Jerusalém. Dentro da geografia de Israel, Jerusalém é a cidade mais alta. E dentro da geografia de Israel, Jericó é a cidade mais baixa. Quando Jesus está passando, está indo para a cidade alta. Quem está na beira do caminho está na cidade baixa. Mas quem é que está na cidade baixa? Bartimeu. Bartimeu no hebraico vem de duas junções de palavra. Bar significa filho, Timeu significa pai. Isso quer dizer que é filho de Timeu, mas no aramaico, pastor, filho da promessa. Mas pregador, por que filho da promessa? Está na beira do caminho. Filho da promessa
coisa não vai ficar na beira do caminho por muito tempo. Amanda Candácia. Eu vou repetir isso aqui, rapaz. Ai, o filho da promessa não vai ficar sendo humilhado o tempo todo, ridicularizado o tempo todo. Jesus está dizendo: hoje é dia dos filhos da promessa sair da beira do caminho, amada. Mas pregador, Bartimeu estava na cidade baixa, mas ele continuava adorando. Ele estava na cidade baixa, sendo humilhado, mas continuava exaltando. Ele estava na cidade baixa, mas ele continuava engrandecendo ao nome de Jesus. Camadácia. Ele estava na cidade baixa, mas isso não impediu de ele adorar ao nome de Jesus. Ele estava na cidade baixa, e isso não impediu de ele receber o milagre. Ele estava na cidade baixa, mas isso não impediu Jesus de ouvi-lo. Ele estava na cidade baixa, mas isso não impediu de ele receber o milagre. Ele estava na cidade baixa, mas isso não impediu de Jesus parar. Ele estava na cidade baixa, e isso não impediu de Jesus chamá-lo. Você pode até estar na cidade baixa, você pode até passar pela cidade baixa, mas eu venho aqui para te dizer uma coisa: Jesus está parando hoje no caminho, no meio do caminho. Quem desce a lama, ele está parando hoje no meio do caminho. A Bíblia diz que quando Bartimeu ele ouve a multidão pisadas, ele pergunta: quem é que está passando? Mas como é que uma pessoa cega, ela vai perguntar quem é que está passando? Porque esse comandante do exército passava por ali, porque esse prefeito também passava e ele nunca perguntou. Por que que prefeito e presidentes passava também, mas não pregador? Eu estou entendendo o mistério. É porque que quando o prefeito passava, todo mundo gritava atrás dizendo: esse aí é o meu prefeito. Quando o presidente passava, todo mundo estava gritando: esse aqui é o meu presidente. Quando o exército passava-se com a zoada da couraça e da espada. Mas quando Bartimeu percebe que uma multidão está passando calada, Bartimeu está dizendo: esse povo é frio, eu tenho que saber o que é que está acontecendo. Quem é que está passando? Eu estou vindo zoada de pé passando aqui. Quem é que está passando aqui? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Ele diz: quem? Jesus de Nazaré. E ele começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que quando ele vai gritando, a multidão que está passando diz: cala a boca, o mestre, ele não vai te ouvir. Cala a boca, porque Jesus, ele não vai te escutar. É aí que chama a atenção de Bartimeu. Bartimeu começa a gritar mais alto. Ele está dizendo: se você não quer gritar o nome do Todo-Poderoso, eu grito por vocês. Observe que estavam todos indo para a cidade alta, mas ninguém estava adorando. É aí que eu percebo que pode até ter um bocado de pessoas, de crente, uma reunião, que vai para o céu sim, vai para o trono, vai para a glória, vai, mas vai sem adorar. Aqui tem pessoas que vai adorando, que vai ressaltando, que vai glorificando, que vai enaltecendo, que vai pedindo. Andarrácia. A Bíblia diz que quando ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele para. E o que eu acho mais lindo é que quando Jesus para, toda a multidão tem que parar. Não. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia diz que Jesus para. E quando Jesus para, toda a multidão para. E aqueles que estavam gritando, para de gritar, teve que parar também. Ai, Jesus está dizendo, a tua prova pode até ser grande, a tua luta e a dificuldade pode até ser grande, mas está parando hoje. Não, é madrugada de renovo, é madrugada de vitória, é madrugada de você sair daqui impactado. Jesus está dizendo, eu estou parando hoje, no meio do caminho, rapaz. A Bíblia diz que Jesus manda o chamar, mas Jesus, a Bíblia não diz quem foi que chamou. Entenda que quando Jesus manda chamar, aqueles que foram chamados disse, olha, tem bom ânimo. Ele diz, como assim? Tem bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque o mestre manda te chamar. E quando diz o mestre manda te chamar, a Bíblia diz que rapidamente ele tira a sua capa e lança no chão. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não tirou a capa. Mas que capa é essa, pregador? É a capa da humilhação. O nome que estava escrito na capa era, eu sou miserável, eu sou mendigo. Sabe o que é que Bartimeu está dizendo? Quando Jesus chama na presença dele, não pode ter mendigo, não pode ter miserável. Ai, chega da raça. Ele está dizendo, mendigo na presença de Jesus não. E tira a capa, dá um pulo e vai ter com Jesus. Mas por que ele tira a capa? E por que ele dá um pulo? Existem pessoas que estão na igreja, que às vezes até tira a capa, dá até um pulo, mas não caminha. Continua na mesma mesmice. Ai, tira a capa, dá um pulo, mas não caminha. E a Bíblia diz que Bartimeu, quando ele tira a capa, ele dá um pulo, ele se põe de pé. E depois ele caminha e vai até Jesus. E aquilo que estava parado começou a entrar em movimento. Não. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que estava parado começou a entrar em movimento. Jesus está parando no caminho hoje e está dizendo, eu te chamo, sai, porque aquilo que está parado na tua vida vai começar a entrar em movimento. Eu não sei se é o casamento que está parado. Jesus está dizendo, vai ter que entrar em movimento. Eu não sei se é a vida financeira que está parada, mas vai ter que entrar em movimento. Eu não sei o que é que está parado, mas Jesus está dizendo, vai entrar em movimento. A Bíblia diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Não foi o homem que perguntou, foi Jesus que perguntou, o que queres que eu te faça? Você saiu da sua casa, perdeu a sua noite, e você vem no culto como esse, e você não consegue se ligar. Jesus está dizendo, calma aí, eu estou aqui. O que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu mude? O que é que você quer que eu... Existem pessoas que estão com projetos parados, estão com sonhos parados, estão com a vida parada. Jesus está dizendo,
Eu estou parando hoje na cidade baixa para te tirar dessa cidade baixa, rapaz. Jesus está parando na cidade baixa e está dizendo: eu quero te tirar dessa cidade baixa, porque a festa está na cidade alta. E quando ele acaba de receber a cura, ele vai com Jesus para a festa, para Jerusalém. Mas pregador e os prefeitos que passaram vai ter que ver Bartimeu chegar sem a capa. Mas pregador e os presidentes que já estavam lá na festa, os organizadores da festa, tem que ver Bartimeu entrar sem a capa. E aqueles que se atrasaram para a festa, que está vindo com a esmola na mão para entregar o cego, vai ter que ver apenas a capa. Ai, na beira do caminho fica a capa da humilhação. E aqueles que vêm com oferta na mão, aqueles que vêm com esmola na mão, ele vai dizendo: cadê o mendigo daqui? Cadê o miserável daqui? Só está aqui a capa dele. Mas quando entra dentro da festa, agora a história mudou. Vai ter que ver Bartimeu dentro da festa, cantando, gritando, se alegrando, dizendo ao nome do Senhor. Rapaz, é na festa. Você vem por uma festa e Jesus está dizendo: vai ter que sair daqui gritando, cantando, exaltando, enaltecendo. Vai ter que sair daqui hoje pulando, se alegrando, porque a notícia vai chegar. Ai, quem crê? Quem crê? Então dá glória melhor agora nessa madrugada. Quem crê? Amandácia. Quem crê que Jesus Cristo está mudando história? Quem crê que Jesus Cristo está mudando a situação? Quem crê que Jesus Cristo está renovando lá? Enquanto você adora aqui, Jesus vai mudando o cativeiro lá. Enquanto você adora aqui, Jesus vai transformando lá. Enquanto você adora aqui, Jesus vai... Ai, a mãe andácia. Quando ele chega na festa, aqueles que havia passado primeiro e tinha visto ele na beira do caminho, os que foram primeiro foi sem Jesus. Os que entraram na festa primeiro entraram sem Jesus. Existem pessoas que entram na festa sem Jesus, não sente nada, não faz nada, não diz nada. Mas quem entra na festa com Jesus, já entra adorando, já entra exaltando, já entra glorificando, já entra com a vitória na mão. Aqueles que entraram na festa sem Jesus de Nazaré, quando vê Jesus chegando com o ex-mendigo, quando eu falei isso aqui, eu lembrei, sabe por quê? De ex-traficante, de ex-prostituto, de ex-prostituta, de ex-homicida, de ex-presidiário. Porque vai entrar na festa e não vai levar mais o título de prostituto e nem de homicida, e não vai levar mais o título de ladrão. Sabe por quê? Porque quem entra na festa com Jesus não entra com título, mas entra com presença e entra com unção. Ei, a igreja está sendo impactada. Sabe por quê? Porque entrou com a presença de Jesus. Comandácia. Entrou com a presença, entrou com o poder e a graça de Jesus. Quando você chega no culto e você começa já entrando, chega na porta da igreja adorando,
exaltando, enaltecendo. Você já está entrando com a presença. Você já saiu de casa preparado. Mas quando você chega no culto e você vê aquele culto frio e só você dá glória, e vem alguém cruza os braços. Ei, Paulo até escolheu Lucas, mas depois teve que chamar um unção. O unção chega na área e muda a mandácia. Então não é título que traz unção, mas é a presença. É a presença de Jesus. É a presença. Aí, quem tem a presença aqui? Quem trouxe a presença aqui? Camandácia. Se põe de pé, vai. Indecandência. Arrebandaraçaia. Levanta tua mão. Eu vou te dar 5 segundos para tu adorar. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. 5, Jesus está mudando a tua história. 4, Jesus ele entra no teu lar. 3, Jesus ele cumpre com o projeto. 2, Jesus muda sonho. 1, Jesus está impactando a tua vida hoje. Abandância, remedecanderécia, amai andar, ai andar. Meu apóstolo David, obrigado por essa oportunidade. Glórias a Deus. Glorifica o nome de Jesus.